Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão do cotidiano do Judiciário Paulista. É um imenso prazer que nós temos hoje a presença de um diretor da PAMAGES, desembargador Miguel Marques e Silva, para a gente debater um assunto triste, um assunto pesado, mas que precisa ser discutido com toda a sociedade brasileira e paulista em especial, que é a política penitenciária. Boa tarde, doutor Miguel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar participando desse programa. Doutor Miguel, há uma acalorada discussão entre juristas, entre entidades de direitos humanos, entre especialistas, inclusive internacionais, sobre o RDD, o famoso RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. Qual a sua opinião, doutor Miguel, sobre essa medida excepcional, né? Não é uma medida corriqueira. Realmente é uma medida excepcional, mas infelizmente, como andam as coisas no nosso país, não tem como enfrentar notadamente o crime organizado que não através de medidas como esta, como o RDD. Doutor Miguel, eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tema com o senhor, porque o senhor tem uma experiência prática que suplanta em muito essas discussões de especialistas que às vezes não conhecem a realidade das penitenciárias brasileiras. O senhor foi juiz corregedor dos presídios. Sim. É importante mesmo segregar líderes de facção, presos que reiteradamente lideram motins, esses presos terem uma punição dentro de uma punição, que a pena já é uma punição. Mas, olha, cometeu uma falta grave, cometeu um ato, uma tentativa de homicídio num motim, por exemplo, você vai ser punido mais severamente. É importante esse instrumento do Estado para tentar coibir esses marginais? Olha, o detento que pertence ao crime organizado, eu entendo que não há outra maneira do Estado enfrentar a situação que nem por meio desse regime chamado disciplinar diferenciado, que, embora muitos contestam, está tranquilamente dentro do princípio da individualização da pena. Tá certo. O senhor lidou com vários detentos, lidou com vários criminosos. Sim. Como o senhor conseguiu controlar antes, o senhor até foi antes do RDD, a gente conversava antes. Como é que se conseguia controlar? Era mais difícil, não é, doutor Miguel? Controlar esses motins, apenar com mais severidade esse tipo. Porque, afinal de contas, primeiro que o senhor explicar o que é o RDD. Às vezes as pessoas falam RDD, imaginam lá o preso com uma bola de ferro presa ao próprio tornozelo, quebrando pedra. Isso não existe no Brasil, né, doutor? Não, na verdade o RDD, suas características principais são cela individual, né? O preso tem apenas 2 horas de saída para tomar o chamado banho de sol, 2 visitas semanais, evidentemente tirando eventuais crianças, né? E o preso que é levado para esse tipo de regime é aquele que no cumprimento de pena venha a praticar crime doloso, portanto, mais do que uma falta grave, ou então aquele que pratica subversão, dá ensejo a motim, ou faça parte de organizações criminosas, banda ou quadrilha. E como eu disse, não tem outro jeito da sociedade enfrentar essa situação, a não ser por meio desse regime chamado disciplinar diferenciado. Tá certo. Doutor, na população, de maneira geral, Sim. E também em parte da imprensa, há uma confusão danada entre indulto e saída temporária. Eu queria que o senhor nos ajudasse a diferenciar esses dois institutos da legislação. Eu tenho visto isso muito, principalmente na mídia, né? Quando das saídas temporárias, o profissional da mídia dizendo indulto, que é um termo completamente diferente de saída temporária. A saída temporária é aquela saída que o preso tem direito, de acordo com a lei de execução penal, a fazê-la 5 vezes por ano, naquelas principais datas, como, por exemplo, o Dia das Mães, né?
dia de finados, final do ano, os dias festivos, né? E algumas outras. Enquanto que o indulto é um instituto que o benefício é concedido pelo presidente da República. Então, o presidente da República expede um decreto dizendo que os presos que estão dentro daqueles requisitos, né, têm direito ao indulto, ou seja, vai sair da prisão, no caso, indulto pleno, ou a comutação, quando, devido também a requisitos e circunstâncias da sua execução da pena, ele tem, então, comutado uma parte da pena. Então, o indulto é aquele de final de ano, de Natal, é dado no Natal, pelo presidente da República. O que o juiz faz é ver se o pedido do advogado do sentenciado está de acordo ou preenche aqueles requisitos elencados naquele decreto expedido pelo presidente da República. E acaba isso a pena, depois né? de manifestação do promotor de justiça e da defesa. E aí termina a pena, inclusive no indulto. No caso do indulto, se você vai para casa, não tem que voltar mesmo. Né? Indulto pleno. Isso. Claro que indulto parcial é até termos errôneos, porque o indulto, se bem que se fala em indulto parcial, o indulto é sempre pleno, é que nem aquela chamada anistia ampla e restrita e tal, né? E o indulto que diz-se parcial, na verdade, é a comutação de pena, ou seja, reduz-se uma parte dela. Tá certo. Doutor, as notícias que a imprensa também veicula estampam que quase 10% dos presos beneficiados por saída temporária não voltam para a cadeia porque acabam fugindo. Esse índice é aceitável? É isso mesmo que acontece, doutor? Olha, na realidade, isso é uma grande mentira que é passada pela televisão, pelos jornais, pela mídia em geral, aos cidadãos. Né? Porque eu trabalhei por uns 12 anos na Vara de Execuções Criminais de São Paulo, inclusive quando ela compreendia todos os presídios do Estado, e também fui juiz corregedor, respondi pela Vara e pela Corregedoria durante uns 4 anos, e isso nunca passou de 4%, o não retorno. Ficar sempre de 3%, 4% no máximo. Agora, você sabe que, infelizmente, a nossa imprensa, para poder, usar um termo muito em voga, para poder vender, vender entre aspas, chamado Ibope, então sempre aumenta as coisas, só interessa publicar o que não presta, e eles acabam aumentando mais do que o dobro, quando a volta gira em torno de 3% a 4%, o que é um percentual normal. Por que se não diz, olha, voltaram 96%, voltaram 95%, ou 90%, 93%, né? Porque é o lado positivo, não interessa. Então, a pessoa está no regime semiaberto, já está quase galgando o regime aberto, né? E dá-se, então, essa saída temporária, então, e é o mínimo que não volta. Agora, eles colocam como se fossem presos do regime fechado, o mesmo do RDD. Ninguém explica que o preso já está no semiaberto, que quando o juiz concede esse benefício, é porque o preso mostrou, pelo menos entre aspas, que estava